Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus continue entre nós. Bem, nós não poderíamos deixar, antes de iniciar a nossa fala, expressar o nosso pleito de gratidão ao grande apóstolo da renovação de uma nova era da nossa humanidade, que é justamente Allan Kardec, que hoje comemora-se o seu aniversário, como disse a nossa irmã Márcia. E a grandeza desse espírito só pode ser medida realmente se buscar conhecer o seu trabalho, sobretudo a preparação para a vinda dele, para a reencarnação dele no nosso planeta. É por isso que, antes de iniciar, vou lembrar a nossa irmã Márcia do aniversário de Allan Kardec. Eu gostaria de recomendar para aqueles que ainda não leram um livro ditado pelo Espírito que se denomina Irmão X, que é o grande escritor maranhense brasileiro, Humberto de Campos. Teve de adotar esse pseudônimo em razão de problemas surgidos, movidos pela sua família através de ações judiciais. Esse livro chama-se Cartas e Crônicas. Nele, no capítulo 28, intitulado Kardec e Napoleão, é descrito a realização de uma assembleia espiritual, realizada, presenciada por espíritos superiores, benfeitores, bondosos, e que nos dá a dimensão da compreensão, da grandeza, da sublimidade, da pureza, da capacidade desse espírito que se dominou-se como Allan Kardec. Ali nós vemos, inclusive, a fonte das explicações para todo esse conjunto dessa obra maravilhosa que compõe a doutrina dos Espíritos. Pela presença nessa assembleia, desde os legionários, ou seja, os soldados que compunham as legiões romanas, as grandes figuras do Império Romano, as grandes figuras benfeitoras ligadas ao povo espanhol, as figuras ilustres entre os gauleses, e não só a presença dos representantes da latinidade toda, mas também de todo o Oriente, as ilustres figuras israelitas, chinesas, sacerdotes hindus, seguidores de Maomé, os grandes generais de Roma, os grandes filósofos, uma quantidade imensa, iniciando-se a descrição com Sócrates, uma imensidão de espíritos benfeitores que já tiveram reencarnados aqui, e que muitos deles, em consequência daquela assembleia, haveriam de se reencarnar para dar continuidade à sua obra, simultaneamente com a reencarnação de Kardec. Então, que leiam esse capítulo 28. Lá nós vamos encontrar, inclusive, as bases da explicação
desse tema de hoje do Evangelho, que se chama justamente a destinação da terra e a causa das nossas misérias, das misérias humanas. Somente a doutrina espírita poderia nos dar explicação a respeito de todo esse processo através do qual a vida material se desenvolve, continua nesse planeta, através das reencarnações dos espíritos comprometidos em aqui se encontrarem, resgatando os seus débitos em consequência das transgressões das leis divinas que fizeram em vidas anteriores. Nós vemos aqui nessa lição que muitos se admiram, como foi lido, da miséria, das dificuldades, das doenças, enfim, de tudo aquilo que existe de negativo entre essa humanidade do planeta Terra, das paixões inferiores, sobretudo, que são as principais causas que trazem como efeito essas consequências de sofrimentos, de doenças, de penúrias, de provas e de expiações. E para entender isso, como se concluiu na lição, somente através da compreensão que se tem da destinação do nosso planeta, ou seja, da Terra, e da característica da humanidade que nele se reencarna. Nós sabemos que nessa lição está dito que aqui não se encontra toda a humanidade, encontra apenas uma pequena dessa humanidade que habita, que é uma só, que é consequência da espécie humana e que habita todas as moradas da casa do meu Pai, conforme se vê no trecho do Evangelho de São João, que embasa esse capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando hoje. Então, nosso planeta, a destinação do nosso planeta, como o próprio termo diz, destinação. Segundo Lesco, o que é destinação? Destinação é destinar algo, alguma coisa. É aquilo que serve para alguma coisa. Então, a destinação do nosso planeta é justamente oferecer habitação, reencarnação, para espíritos da nossa característica que estão comprometidos com a reencarnação aqui nele. E que espíritos são esses? Como nós poderíamos nos qualificar, nos caracterizar como espíritos dentro desse processo evolutivo em que nos encontramos? O planeta, pela denominação da classificação didática que se dá aos planetas, aos mundos habitados do universo, esse planeta em que estamos encarnados, ele está entre os chamados planetas de expiação e provas. E dentro dessa classificação, recentemente, nós saímos de um planeta que é o nosso próprio e que se encontrava numa situação de planeta primitivo da pedra lascada, onde o homem
inteligente, o espírito inteligente, no início, se ocupava apenas de buscar aquilo que era necessário para o seu sustento, para a sua vida material. E de lá para cá, através desse processo divino, sublime, de evolução moral e espiritual, é que galgamos ao segundo nível dessa classificação didática, que se chama justamente planeta de expiação e prova. E para a nossa felicidade, nós estamos passando agora pelo momento de transição, em que esse planeta subirá de nível. E nessa transição, nós já podemos considerar com um pé já no início do planeta, chamado, caracterizado como planeta de regeneração. E o que caracteriza o planeta de prova e expiação? É justamente a predominância do mal sobre o bem. E se num planeta desse o mal predomina sobre o bem, evidentemente as consequências, os efeitos, não poderiam ser diferentes, não tendo como origem senão essa de um planeta onde o mal predomina sobre o bem. Daí a razão da presença de tantas misérias, de tantos sofrimentos, de tantas doenças, de tantas inconsequências. E parece que no presente momento, essa maldade toda está mais ainda evidente. Por quê? Porque estando o planeta em transição para subir de nível, a espiritualidade proporcionou aos espíritos que aqui estão encarnados e que possivelmente aqueles outros que irão se reencarnar durante todo esse período em que se processa essa transição, buscando se regenerar, para que possam continuar através dos resgates que fizerem, da prova que se submeterem para acompanhar esse planeta, quando ele passar desse nível para o nível de regeneração. E daí a falha daqueles que estão aqui, sendo os representantes da perturbação maléfica que vivenciamos intensamente nesse momento, e que vai nos trazer essa perturbação, sofrimentos por mais alguns anos, até que essa depuração se faça através da substituição de gerações, depuração essa, portanto, que se fará no plano espiritual. Então a lição compara o nosso planeta, dizendo que aqui está uma faixa mínima, uma quantidade mínima de seres humanos reencarnados, com essas características e em reencarnação própria desses planetas de provas e expiações. E cabe a cada um de nós a responsabilidade de, fazendo a nossa transformação íntima, nos libertar ou nos transferir dessa situação de planeta de expiações e provas. E nós sabemos que esse processo de transformação, ele é lento, ele é doloroso. Para se tornar perfeito ou sair dele, é preciso que nós pratiquemos o cristianismo, imitando Jesus, o que é muito doloroso e muito difícil
porque temos de renunciar totalmente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Daí a razão por que o grande filósofo brasileiro, Humberto Rode, dizer que ser cristão, tornar-se cristão, é mais doloroso do que submeter a uma cirurgia sem anestesia. É a dor moral que nós temos de passar por ela, com o nosso esforço, sacrificando os nossos interesses subalternos, as nossas más tendências. Por isso é que na lição de hoje, a Terra é caracterizado, nosso planeta, como um subúrbio de uma grande cidade, onde é evidente o número de maiores habitantes são habitantes pobres, miseráveis materialmente. É um grande hospital, onde se vê somente doentes, que no hospital nada mais vê a não ser doente. Os curados recebem alta e saem deles. Uma grande penitenciária, onde estão recolhidos condenados, os transgressores das leis divinas. E nós sabemos que realmente na penitenciária somente ficam presos os condenados. Os que cumpriram suas penas são libertos e reinseridos na vida social. É uma região insalubre o nosso planeta, onde, portanto, as doenças graças às epidemias, com uma disseminação fácil, sem precedentes. E nós temos de concluir que essa comparação, embora de cunho material, ela, figurativamente, representa todas as situações morais em que nós nos encontramos. E até hoje, muitos poucos despertaram para o sentido real do Evangelho de Jesus. Não é religião, não é seita religiosa, é um código de moral elevada que veio ser oferecida à humanidade para que ela pudesse se dirigir, se direcionar num caminho mais reto, mais vertical para a sua sublimação moral e espiritual. E, no entanto, esse código transformou-se como base de seitas religiosas, oferecendo tão somente, ou adotando as seitas religiosas tão somente, as partes do Evangelho de Jesus, que diz respeito aos dogmas dessas seitas, aos dogmas impositivos. O único segmento, no seu aspecto religioso, já que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, o único segmento que buscou no Evangelho de Jesus os ensinamentos de natureza moral, justamente para esclarecer a humanidade da grande verdade, ou das verdades espirituais que nele estão contidas, é a doutrina dos Espíritos, assim mesmo com a denominação do Consolador prometido, que realmente o é, e que foi trazido por esse Espírito extraordinário, trazido no sentido de organizado, porque foi ditado por uma pleide de espíritos benfeitores, através de médiuns, cujos ensinamentos ditados foram organizados e codificados por Allan Kardec. Daí o nome de codificação. O que é codificação? O Evangelho de Jesus, na sua parte moral, nós podemos
tê-lo como um código de moral elevada, como já foi afirmado, mas que não pôde ser passado de forma clara à humanidade da sua época, justamente em decorrência do nível inferior de evolução que ela se encontrava. Daí a razão dos escritos do Evangelho por parábolas, por comparação, de modo simbólico, figurado. E vem a doutrina espírita para confirmar o que Jesus disse e esclarecer toda a verdade. O primeiro código moral que tivemos foram os 10 mandamentos recebidos por Moisés, que trouxeram a base da justiça. O Evangelho de Jesus, como código de moral elevada, trouxe o conhecimento do amor e do perdão. E a doutrina espírita, na condição de um consolador prometido, traz para nós o conhecimento da verdade. E o que é a verdade? Cada um de nós tem uma verdade. Cada seita religiosa tem uma verdade. Mas não é a verdadeira verdade. A verdade verdadeira, segundo os benfeitores espirituais, são justamente os conhecimentos espirituais, os conhecimentos que elevam o espírito e que nós desconhecemos. Essa é a verdade, e esses conhecimentos começaram a ser revelados para a humanidade a partir dos 10 mandamentos com Moisés, atualizados por Cristo na humanidade em que ele reencarnou, justamente porque ela tinha condição de receber mais alguma coisa além daquilo que Moisés trouxe. Então, com Jesus, a humanidade adquiriu a maioridade espiritual. Jesus veio inaugurar o conhecimento da espiritualidade. A sua linguagem, a linguagem dos evangelhos. Jesus não escreveu nada. A linguagem dos evangelhos é uma linguagem de natureza espiritual que se dirige especialmente para a nossa orientação no sentido da formação da nossa elevação espiritual, ou seja, moral. Então, a grande verdade, as grandes verdades estão sendo dimensionadas, esclarecidas pela doutrina dos espíritos. Vem Allan Kardec, codifica a doutrina dos espíritos. Vem o grande médium, o grande apóstolo do século XX, Francisco Cândido Xavier, com as 480 obras ou livros que ele psicografou, quando vivo e pós-mortes publicados, complementa ou atualiza o Evangelho de Jesus ao nível da nossa compreensão. E segundo Emmanuel, esses 3 aspectos da grande revelação da era cristã, esses 3 grandes aspectos, tem no meio deles a pessoa do Cristo como verdadeira luz e verdadeira sabedoria. Então, Jesus como governador do planeta é tudo isso. Então, para nós podermos compreender realmente a situação nossa dessa humanidade, especialmente do nosso planeta, é preciso que nós sempre nos lembremos que nós estamos no segundo degrau. No segundo degrau da escada de Jacó, que já é referida no Velho Testamento, para a conquista dessa perfeição maior, para cumprimento da própria afirmação de Jesus no Evangelho,
que nos adverte para que sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. E para adquirir, para conquistar essa perfeição, nós fomos criados como espíritos puros e ignorantes. Puros no sentido de não ser ainda atingido por nenhuma maldade, ignorantes por ausência de todo conhecimento. Daí a lenda do paraíso perdido de Adão e Eva, daquela pureza natural em que os dois ali se encontravam. E quando ambos, Adão e Eva, adquiriram a razão, passaram a distinguir o bem do mal, aí eles trataram-se de recolher e se privatizar daquela nudez natural em que se encontravam. Aí então inicia o drama da humanidade, porque ao lado da razão foi concedida a ela o livre-arbítrio, que é a liberdade das escolhas. Aí então é que começou o drama nosso, como espíritos ainda no grau de um planeta de expiações e provas. Aqueles que tiveram a felicidade de se conscientizar e fazer as escolhas diretas ou certas no início, evidentemente são esses que estão bem mais à frente de todos nós. Entretanto, é de se considerar que Deus cria constantemente. Então, novos mundos estão sendo criados, assim como novos espíritos estão sendo criados. Não é? E o nosso planeta de provas e expiações é onde se encontra o maior nível de espíritos, aliás, o maior número, digo, de espíritos em níveis diferenciados de evolução. Daí a razão por que de todo esse caldeirão em que nos encontramos, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então, caríssimos irmãos, nós temos de entender que a doutrina dos Espíritos nos dá todos os meios para compreendermos todas essas verdades, desde que cada um busque e encontrará. Busque através do estudo da doutrina, através da assimilação dos ensinamentos dela e, sobretudo, através da prática no dia a dia, na conduta de cada um. Somente assim nós transformaremos esse planeta nosso, dessa característica de subúrbio, de hospital, de penitenciária e de região insalubre, onde só o mal predomina e o bem se esconde. Depende de cada um de nós. Que Jesus continue nos amparando e nos protegendo sempre.